Olá, tudo bem? Meu nome é Laura Marcon. Eu estou aqui hoje para ajudar vocês a entenderem o que que é a persona, né? O que que é uma buyer persona, para que ela serve e como que vocês podem usar nos negócios de vocês, beleza? Bom, mas antes de tudo eu queria me apresentar, né? Como eu já falei, meu nome é Laura, eu sou cofundadora da M2Up, que é uma empresa especializada em marketing digital, ou seja, a gente tem uma escola de marketing com vários cursos, né, de Google Ads, Facebook Ads, gestão de redes sociais, Instagram Marketing, YouTube Ads, entre outros, né, do ramo de marketing. E também a MDZup presta serviços na área de anúncios, tá? Então a gente dá consultoria e cria anúncio para as pessoas. Essa que é a especialização da M2Up. E além disso, eu sou cofundadora da Oak Experiências, que é uma empresa que surgiu como um braço aí da M2Up, focada na parte de branding, que é a minha praia. Então, com a Oak, a gente cria, né, experiências para os clientes, pensando na personalidade da marca deles, fazendo todo o trabalho de gestão de marca, de branding, para que as marcas sejam fortes, consolidadas e saibam como se relacionar melhor com os consumidores, porque hoje a gente tem certeza, e eu queria já passar isso para vocês, de que vender um bom produto não basta. É importante criar um vínculo com o consumidor. E é para isso que a OUK existe, para ajudar as empresas nesse laço, tá? Eu, especificamente, sou especialista em branding e gestão de marcas. Essa é a área que eu atuo, eu dou aula há eu dou aula há muito tempo já sobre esse tema, também dou aula sobre neuromarketing, marketing sensorial, todos os pontos assim que são importantes, né, ao gerar a emoção dos consumidores e ao criar uma marca forte. Bom, e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a persona, né? Então a gente vai entender aqui nessa aula o que que é essa tal de persona e para que ela serve, beleza? Então vamos lá. Bom, o que que é, né, essa tal de persona? Primeiro eu queria descomplicar esse conceito aí para vocês. Quando a gente fala em persona, a gente está falando no cliente ideal, ou seja, nos teus clientes dos sonhos, tá? Então, se vocês já ouviram falar sobre persona e ficaram confusos, porque é muito comum as pessoas virem me procurar, alunos meus, virem me procurar e perguntar, ah, mas o que que é essa persona? Eu quero muito saber como fazer a minha persona, para que ela serve. Bom, galera, não é nada de outro mundo, é simplesmente o perfil do teu cliente ideal, aquela pessoa que a gente quer atingir e se conectar de fato. Então, quando a gente está falando em persona, a gente fala em traçar um perfil que é semi-fictício. A gente vai criar um personagem que ele é semi-fictício com base em dados reais dos teus clientes. Assim, tu consegue, né, direcionar estratégias e ter um processo mais humanizado. Porque, como eu falei, hoje não basta a gente ter uma marca que quer vender, que quer é uma marca que não pensa, né, além da venda. Uma marca que só quer ter uma relação de marca para consumidor. Não, a gente precisa pensar em conexão, a gente precisa pensar que hoje as pessoas, os consumidores, eles buscam relacionamentos com os negócios e elas vão escolher marcas que tenham mais alinhamento e afinidade com eles. E para tu saber se tu tem essa afinidade, se tu compartilha das mesmas crenças e valores que o teu consumidor, tu precisa saber quem ele é, né? No que ele acredita, como é a personalidade dele. E tudo isso, quando tu conhece ele, vai fazer com que o teu relacionamento, o teu processo, a tua gestão de marca seja muito mais humanizada e não seja simplesmente um logotipo, né? A clareza de que tem uma pessoa por trás daquela empresa. Em relação ao termo, né? A gente pode chamar de persona, de cliente ideal, de avatar, o que for. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver diversos jeitos, né, de chamar esse cliente super favorito que a gente tem. Mas o que eu quero que vocês tenham clareza aqui, que vocês entendam, é que independentemente de como a gente chamar ele, vocês têm que olhar para ele, vocês têm que definir esse perfil e olhar para ele sempre que vocês forem fazer ações de marketing e de branding. Ela tem que direcionar o trabalho de marca de vocês, tá certo? Então, assim, quando tu traça um cliente ideal, quando tu conhece ele tão profundamente, tu conhece os hábitos dele, né? Como é o dia a dia dele, é isso que eu tô falando, realmente conhecer. É como se tu fosse
o melhor amigo ali do teu cliente. Então, tu tem que pensar como é que é o dia a dia dele, né? Como é que é a rotina, o que que ele tem de necessidades em relação ao teu nicho, quais são as dores dele, o que que ele gosta de assistir, o que ele gosta de escutar, quem são as pessoas que influenciam ele, como é que ele fala, enfim. Quando tu tem toda essa clareza, tu vai conseguir construir uma mensagem e uma comunicação que é muito clara, muito assertiva, tu vai conseguir falar na mesma língua que esse teu consumidor. E quando ele enxergar isso, ele vai sentir que tu está falando diretamente com ele, né? Então, mesmo que tu esteja atingindo mais de uma pessoa, porque o teu cliente ideal são várias pessoas que compactuam, né, das mesmas características, eles são parecidos. Então, independentemente de qual dessas pessoas estiver olhando, ela vai se sentir especial, vai sentir que tu tá personalizando a tua mensagem para ela, porque tu é uma marca que criou um vínculo e que está se comunicando muito forte com o consumidor. Isso cria conexão. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Hoje a gente precisa pensar em se conectar e a gente precisa criar esse vínculo. Assim, para a gente já dar uma clareada aqui, eu quero que também vocês entendam que persona não é a mesma coisa que público-alvo, tá? Esse é outro ponto que eu ouço muito, assim, de alunos meus falando: não, mas eu não preciso traçar uma persona porque eu já tenho o meu público-alvo muito bem definido, eu já sei quem ele é. Bom, são coisas diferentes. Eu vou explicar para vocês quais são as diferenças, tá? Primeiro, quando a gente fala em persona, a gente está falando de uma definição específica. Público-alvo, ele é uma definição ampla. A gente não fala em hábitos, né, no público-alvo. A gente não está se referindo a ninguém em específico. E a gente está mirando em pessoas que podem querer o seu produto ou serviço, tá? Já a persona, a gente vai dar detalhes de hábitos, a gente vai ter detalhes de trabalho, detalhes psicográficos e comportamentais. É um personagem específico. Lembram que eu falei, né? A gente define ali um personagem para humanizar, para ficar muito mais fácil da gente pensar nas ações. E é o teu consumidor ideal, não necessariamente ele pode querer o teu produto. Não, ele é o consumidor ideal, é quem tu tem que atingir. Eu não estou falando que o público-alvo não é importante. Ele é muito importante para um trabalho de negócios, de marketing, enfim, a gente traça o público-alvo, porque a gente começa, né, tendo o público-alvo de base, tá? A persona, ela vai sair dali do teu público-alvo. Mas hoje a gente não pode mais falar com o público-alvo, a gente precisa direcionar mais, a gente precisa ser mais específico. Então, a construção da persona, ela é mais aprofundada e ela tem que ser embasada em entrevistas e pesquisas com seus clientes, com potenciais clientes, ex-clientes, futuros clientes, enfim. Tu tem que trazer esses dados reais. E aí, como é que tu faz isso? Tu pode buscar pessoas que estejam, né, de acordo com o perfil do teu cliente ideal, busca elas nas redes sociais, né? Vai lá e entra no perfil delas no Instagram, no LinkedIn, enfim, a rede que for. Vai lá, identifica como é que ela fala, como é que ela escreve, que lugares ela frequenta, que tipo de música ela gosta de ouvir, quem são as pessoas que influenciam ela. Então vai lá realmente dar essa mapeada, olha bem esses perfis, para que tu entre no mundo do teu consumidor, para que tu consiga entender como é que tu fala com ele. Manda pesquisas para os teus clientes perguntando, né, quais são as necessidades deles, quais são as dores, por onde que eles costumam comprar, que canais eles acessam, enfim. Tu vai realmente ter que conversar, tu vai ter que realmente vivenciar um dia do teu cliente para que tu consiga ter essa empatia e construir uma marca mais alinhada com o consumidor ideal, tá? E quando a gente fala em público-alvo, a gente não tem todos esses dados, toda essa profundidade, né? A gente acaba sendo mais generalista porque com o público-alvo a gente foca mais em dados demográficos. A principal diferença é que o público-alvo é uma definição mais genérica dos consumidores, enquanto quando a gente fala de persona, a gente está falando de uma identidade bem definida, né? E hoje, se a gente quer criar essa conexão que eu falei para vocês, a gente tem que ir além dos dados demográficos, porque a gente não pode mais pensar nos clientes como uma massificação como antigamente. Hoje a gente precisa entender que cada cliente tem uma personalidade e a gente vai atingir, né, o cliente ideal vendo as características que são importantes para ele e criando esse relacionamento. Agora, um ponto aqui também que eu queria trazer para vocês. Quando a gente fala em criar persona, a gente não vai criar uma persona para cada cliente que vocês têm, tá?
a persona, ele é o perfil do teu cliente ideal, compilando as características em comum de vários dos teus clientes. Aí a gente coloca tudo isso num personagem para que fique mais fácil de tu enxergar o que esses teus clientes têm em comum e aí traça o perfil ideal do teu cliente. Então, não pensem que a gente tem que criar 300 mil personas ou criar uma persona para cada cliente. Não, a gente vai criar persona para cada serviço que tu oferecer, produto que tu vender, enfim, mas direcionando, né, juntando essas características em comum, compilando, tá? Então, tu vai achar o que faz sentido de cada cliente teu, vai juntando e vai chegando no perfil ideal. Bom, mas como eu falei, dados demográficos hoje não são suficientes, tá? Ainda muita gente costuma se referir a cliente ideal com base em dados demográficos secos, né? Como idade, sexo, ocupação, estado civil, enfim. Isso são fatores fundamentais, sim, para a gente direcionar nossas ações, mas não é o suficiente para nos relacionarmos com o cliente, né? Ou seja, a gente não consegue empatizar ou criar um relacionamento por mulheres casadas de Porto Alegre que tenham 25 a 55 anos e que gostam de comprar roupas. Eu não consigo criar uma relação, né, tendo essa característica, essa caracterização como um todo. Eu entendo que ali existe um público-alvo, mas dentro desses perfis de mulheres que gostam de comprar roupa, que moram em Porto Alegre, existem vários outros perfis com vários comportamentos diferentes. E é isso que eu tenho que entender. Qual é a personalidade da minha marca, como é que eu me conecto com o meu perfil ideal e conheço ali o meu consumidor, porque dentro desse ramo, assim, desse público-alvo, a gente tem muitas pessoas que podem ser totalmente diferentes uma das outras. Mesmo tendo uma faixa etária parecida, mesmo sendo mulher, mesmo morando na mesma cidade e gostando de comprar roupa. Isso é amplo, né? Não nos diz como se relacionar. Bom, agora que vocês entenderam, então, o que é a persona e que isso é diferente de um público-alvo, vocês podem estar se perguntando, né? Mas tá, eu preciso então de uma persona. Mas por quê? E aí eu vou responder isso para vocês. Quando tu conhece a fundo o teu cliente, quando tu sabe quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, onde ele tá, que redes sociais ele usa, enfim, tu vai estar falando diretamente com as pessoas certas. E se tu fizer isso, se tu ser assertivo, as pessoas certas vão receber a tua mensagem e vão se interessar, porque tu tem relação com elas, tu tá falando diretamente para elas, né? E aí assim tu pode criar conteúdo, ação, campanhas, eventos, produtos, o que for do gosto do teu cliente ideal, ao invés de estar criando campanhas e ações para uma massa de consumidores, né? Então tu vai segmentar pelos pontos demográficos e pelos pontos psicológicos e comportamentais. Tu vai ser muito mais assertivo. Além disso, a persona ela facilita a definição do tom e do estilo da tua marca. Isso é muito importante, tá, gente? Uma marca ela precisa ter personalidade, ela precisa seguir uma linguagem, né, bem definida. Não pode ser em cada ponto de contato que tu tem com o teu cliente tu fala de uma maneira, não. Tu precisa ter um alinhamento de linguagem, de palavras que tu usa, de termos, de cores, de personalidade, se tu é uma marca mais séria, se tu é uma marca mais divertida, tudo isso precisa ser bem planejado e estratégico. E quando tu tem um cliente, né, um cliente ideal, tu consegue entender também como é que a tua marca pode se comunicar com ele, tá? E tu não vai ser de um jeito para cada cliente. Não, tu tem que manter a tua essência e tá alinhado com a tua persona. E quando tu conhece a persona, ela vai ser parecida com essa tua essência de marca. Além disso, quando tu traça o perfil do teu cliente ideal, tu vai entender melhor onde é que estão os teus potenciais clientes, né? Onde é que eles buscam informações, se eles costumam buscar na internet, em redes sociais, que sites que eles usam, ou eles ouvem rádio, que rádio eles usam, né? Que canais eles assistem, o que eles gostam de assistir, enfim, tu vai entender melhor onde que eles estão buscando essas informações para poder estar presente ali e conversar com ele. E também é fundamental a gente entender qual é o formato que a nossa persona quer consumir. Se ela prefere vídeo, se ela prefere stories, feed, né? Post com texto, se ela prefere reels, se ela prefere podcast,
Aí tu vai conhecer, porque daí tu não vai perder tempo pensando em estratégias que não funcionam para o teu público. Tu vai ser muito mais assertivo. E, consequentemente, tu vai reduzir os teus custos, né? É claro, porque quando a gente fala com pessoas com real potencial de se tornarem clientes do nosso negócio, a chance delas virem a ser cliente é grande. E a gente reduz o custo na nossa estratégia. A gente não vai estar perdendo dinheiro com quem não quer comprar da gente, com quem não quer se conectar com a gente. A gente vai investir nas pessoas certas, porque elas virão a ter uma relação com a tua marca, poderão vir a ser teus clientes, e é isso que é importante. Beleza? Espero ter deixado claro. Só parar a minha apresentação aqui de slides para a gente poder encerrar aqui. Bom, eu espero ter deixado claro para vocês o que é uma persona, né? Como é que, para que ela serve e para que vocês possam usar nas estratégias de vocês. E uma coisa que eu queria já pedir aqui antes de finalizar é que não criem uma persona só por criar, tá? Depois de que vocês criarem esse perfil e entenderem quem é o cliente de vocês, realmente usem ele para criar as ações, criar os conteúdos, criar anúncios, o que for. Pensem nesse consumidor para realmente fazer os conteúdos de vocês, porque é para isso que serve, não é só para ficar bonito, é para a gente colocar em prática, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!